Ok, começando a entrevista. A primeira pergunta. Você acha que tudo que ouvimos dos mais velhos sempre é verdade? Então, eu acho que sim, porque na maioria das vezes o que os mais velhos dizem é verdade, porque eles viveram muito e têm muita experiência e sabedoria. A gente aprende muito com eles, com os conselhos, com exemplos, e pode ser que nem tudo se aplique na vida hoje, mas eles falam com base do que viveram, viram e passaram. É importante escutar com respeito, mas também é bom a gente pensar criticamente, questionar e procurar umas outras formas de conhecimento. Certo. Segunda pergunta. Tem algum ditado popular ou conselho que costuma seguir? Qual ou quais? Tem alguns. Eu gosto do Deus ajuda quem cedo madruga. Eu gosto. Esse primeiro fala que a gente acorda cedo, trabalha duro, que as coisas vão se ajeitando. Eu gosto de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, porque ensina a gente ter persistência e paciência para que as coisas aconteçam. Gosto também que nem tudo que reluz é ouro, porque nessa época de tantas mudanças, a gente precisa ter cuidado com as aparências e com o falar das pessoas. E tem um outro que eu gosto bastante, que é pense antes de falar. Tem tanta agitação política e social que é bom refletir antes de agir ou opinar com algo. Certo. E também você acredita que tem algumas superstições que não funcionam? Tipo, não são reais, por assim dizer? Ah, tem uma. Tem que. Antigamente falava que você tomar manga com leite fazia mal. Uhum, Hoje a gente vê que não é bem assim, né? Não faz mal, não. entendi. Entendi. Então, terceira questão. Você acredita que as coisas são como sempre foram ou acha que elas mudam? E também explique, por favor. Tem coisas que continuam da mesma forma que era, principalmente na questão de sentimentos. Ah, amor, medo, ambição, isso não vai mudar. Família, respeito, trabalho, pelo menos não deveria mudar, né? Apesar de hoje em dia tá tão, enfim. Mas as coisas mudam sim, e muito, porque a gente está vivendo numa época de muita revolução, de contestamento do que era imposto. Ah, por exemplo, a mulher está lutando muito mais por seus direitos, apesar de algumas exagerarem no fato de como fazer isso. Feminismo, para mim, é um exagero sem tamanho. Uhum, Então, existe o exagero. Tem movimentos estudantis, tem músicas de protestos. Então, assim, as ideias vão mudando e com elas a sociedade também muda, né? O que era verdade para os meus pais não são totalmente para mim e o que é verdade para mim hoje não é totalmente para você. uhum, entendi. E outra pergunta também. Você acha que os tempos de antigamente são melhores do que o tempo de hoje? Tipo, não tirando a questão de, não falando sobre tecnologia, sobre o que o ser humano se empenhou e evoluiu em infraestrutura e tudo mais. Mas como sociedade, você acha que a gente era melhor no século passado ou a gente está melhor agora? Na questão de alguns sentimentos como respeito, integridade, hombridade, com certeza lá atrás era melhor do que está hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas que não têm respeito por ninguém, o que seria primordial, né? Respeito e educação, que a gente deveria aprender em casa. Hoje não vejo isso hoje em dia como era no passado. Uhum. E próxima pergunta. Já aconteceu de você acreditar em algo que por muito tempo, vou refazer a pergunta, desculpa.
Já aconteceu de você acreditar em algo por muito tempo e depois percebeu que não era meio assim? Dê alguns exemplos, por favor. Sim, eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu acreditava muito no passado, né? Com o que o governo passava, falava, fazia, dito como certo. Que eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Mas depois, não, né? A gente vai aprendendo e conforme vai ficando mais velho, principalmente. Então, a gente aprende a analisar e a interpretar as coisas nas entrelinhas. Então, hoje, eu tenho, obviamente, a minha opinião formada neste atual governo, mas não falando neste específico. A gente sempre tem que estudar mais, conhecer mais, não tomar tudo como verdade, porque se fosse verdade o que o governo fala, que faz, não teria tanta gente hoje num estado deplorável de pobreza, não teríamos tanta violência como tem hoje. Então, assim, não dá para você aceitar tudo como verdade absoluta. Então você tem que sempre correr atrás e saber certinho o que está acontecendo. Certo. E também, por curiosidade, a gente sabe que você já é na década de 70 já. Ah, E juro. assim, e assim, com tantos governos, com tanta gente tomando posse do país, inclusive durante a ditadura militar e depois da ditadura militar, você acha que teve algum governador que pôde melhorar nessa questão da pergunta que a gente fez até agora, de você acreditar em alguma coisa? Teve algum que pôde ser melhor e outro não? Não, acho que todos têm um quê de ser ruim, ou por falta de condições para que pudesse melhorar, porque pegou um governo totalmente deplorável e esmagado pelo anterior. Então, não vejo que. Muitos tentam ainda fazer coisas boas, mas a maioria não consegue muita coisa, não. Certo. Você costuma questionar o que ouve ou aceita como verdade? Por quê? E novamente dê exemplos, por favor. Então, eu sempre não costumo. Tudo que eu ouço, eu não costumo, a princípio, tomar como verdade. Primeiro eu vou ver o que é, né? Eu sempre vou questionar. Eu não aceito tudo de cara, assim. A gente aprende com o passar do tempo a prestar mais atenção nas coisas, a prestar mais atenção nas pessoas, como elas falam, a forma com que falam, o jeito que falam. Então, e hoje a gente vive num tempo em que tem muita informação e muita informação errada, muita informação é controlada, é dosada como são passadas para a população. Então você não pode acreditar em tudo que você vê ou ouve de primeira, né? Você tem que verificar o que está acontecendo, ler mais, procurar saber se é correto aquilo ou não, para depois tomar uma decisão e ter suas próprias conclusões. Certo. Tipo, de exemplos que você poderia dar, que é bom a gente questionar isso também, é sobre o que tem acontecido com o país recente. O que tem acontecido com o país recentemente, principalmente depois que aconteceu com o governo Lula e Bolsonaro, né? Que agora meio que a gente tá voltando para os tempos da Guerra Fria, onde se você falar que é de esquerda, você já é taxado de comunista sem o menor motivo. Tem muita gente aí que fala, eu sou de esquerda, logo você é comunista, sem motivo. E a mesma coisa com a direita. Se você fala que é de direita, você é automaticamente fascista, sendo muitas vezes ditas por pessoas que nem sabem o que é fascismo em primeiro lugar. Exato. Mas assim, mas continuando, e agora a última pergunta. O que você acha que é mais importante? A experiência de vida ou o estudo? Por quê? Então, eu acho que
Os dois eles estão interligados, os dois são importantes. A gente aprende muito vivendo, errando, acertando. Então, assim, a experiência de vida é muito importante. Mas o estudo, ele abre portas. Então, sem o estudo, a pessoa ela fica limitada, como a gente vê hoje. Fazendo um gancho com a pergunta anterior, as pessoas elas estão agindo da forma que estão por simplesmente falta de conhecimento, falta de estudo. Então, assim, os dois estão interligados. A experiência de vida é muito boa, porque você aprende vivendo, só que sem o estudo a pessoa fica limitada àquela vidinha que ela tinha lá e toma aquilo por certo. Então, o estudo, sem o estudo a pessoa vai ficar realmente limitada. Ele dá a base para a gente entender o mundo, para questionar, para mudar as coisas. E a experiência ela complementa, né? Sem o conhecimento, muita gente é passada para trás. Certo. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou já é isso? Já deu, né? Tá, Por favor. tá, podemos finalizar.